Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Copa do Mundo Feminina na tela do NS Futebol para vocês. A gente vai dar um leve resumo sobre o que foi a Copa do Mundo até o momento, as seleções que restaram na disputa e também a ordem de forças. A gente também vai passar por umas novidades na análise das jogadoras, beleza? Então me acompanhem nesta incrível jornada. Lembrando vocês que nos dias dos jogos, pelo menos 24 horas antes dos dias dos jogos, teremos vídeo de cada jogo específico, das quartas, da semi e também da final, tá? Então, assim como a gente está fazendo no Brasileiro, cada jogo dessas quartas, cada jogo das semifinais e o jogo da final no caso, a gente terá um vídeo para cada um, tá bom? Então vamos lá para o panorama. Primeira parte do panorama é que temos o seguinte, a ordem de forças da competição até o momento. E por que a ordem de forças é importante dentro da análise? Quando a gente estiver observando essa ordem de forças que está aí, Japão primeiro, Holanda segundo, Inglaterra na terceira posição, Espanha quarta, Suécia quinta, Austrália na sexta, França na sétima e Colômbia na oitava. O que a gente pode entender desses diferentes cenários que a gente vai ter ao longo de uma competição de tiro curto e em formato mata-mata? A gente vai ter nessa competição um detalhe muito importante. As trajetórias não são padronizadas, ou seja, não é algo tipo o Campeonato Brasileiro que você vai jogar ida e volta, né? Você vai ter um jogo em casa, um jogo fora, todas as equipes vão jogar contra todas. O que vai acontecer diretamente é que você vai ter um cenário onde uma equipe vai ter um caminho, em tese, mais fácil, contra equipes que vão ter caminho em tese mais difíceis, tá? Então, por exemplo, você vai ter Holanda e Espanha, que é a segunda com a quarta colocada nessa ordem de forças que a gente está vendo aí. Você vai ter um Japão e Suécia, que a gente está falando da primeira com a quinta. E você vai ter, por exemplo, Austrália e França, onde a Austrália e França estão ali ocupando a sexta e sétima colocação. Então, não necessariamente as equipes que foram mais... não tiveram os melhores resultados da competição até o momento, enfrentarão os que tiveram os piores resultados, né? Então esse cenário ele é muito único e é por isso que a competição de mata-mata também é muito interessante da gente poder ir acompanhando, tá bom? Além disso, vamos para a competição, vamos à análise dessas jogadoras e também dessa não só ordem de forças, mas dos destaques das equipes que vão formular essas 11 melhores jogadoras, as 11 melhores da competição até o momento. O que precisa ter para estar nessa lista? A equipe precisa estar classificada para essas quartas de final. Por que ela precisa estar classificada para essas quartas de final? Basicamente, porque nesse cenário é um cenário possível de completar 70% da competição, tá? Então, se você fizer a conta aí, se não me falha a memória, vão dar 4,9 jogos, 70% de 7 jogos, né, que a gente teria. Então você só vai poder completar mais do que 4 jogos estando no quinto jogo, né? Então estando nas quartas de final. Então as equipes precisam estar classificadas e a partir de agora, a partir das quartas, quem tiver 70% das atuações realizadas, ou pelo menos 4,9 jogos feitos, fica na listagem. Quem não tiver, sai. Ah, Iago, mas é óbvio que é muito mais provável as equipes da semi ter jogadoras que vão completar esse tempo. Mas aí faz parte do desenrolar da competição, tá? E quem está nessa listagem? Então temos aí Catalina Pérez da Colômbia, excelente destaque até agora da Colômbia. Temos na lateral direita a Lucy Bronze, né? Já é figurinha carimbada dessa listagem que a gente está fazendo já nos últimos anos. Também a Eristed da Suécia, a Van der Graat da Holanda e a Ketley da Austrália. Tá? No meio campo, a Badia da Espanha, Jennifer Mosso também da Espanha e a Hort da Holanda. No trio de ataque temos a Lauren James da Inglaterra, temos também a Raso da Austrália e temos a Jenny da França. Tá? Então essas 11 seriam as melhores da Copa do Mundo até o momento por posição. Tá? E aí vale a pena a gente ir para um novo gráfico, tá? Vou apresentar para vocês, que é o seguinte, em azul temos o impacto no jogo e em laranja temos o overall da jogadora ser formulado. A gente falou isso nos vídeos do Brasileirão que tinha que trazer, e aí para vocês esse primeiro gráfico. Tá? A gente vai aprimorar a forma de demonstrar o gráfico para vocês mais à frente. Então vamos entender algumas coisas.
Quem são as jogadoras que estão com o overall 100? Está aqui em cima, tá? Então temos algumas jogadoras com o overall 100. Essas jogadoras com o overall 100 quer dizer que elas têm a maior nota até agora da competição atuando naquela posição, tá? Então, entre as classificadas e não classificadas, ela tem a maior nota. Então, a Catalina Pérez tem a maior nota entre as goleiras, tá? Da competição como um todo. O que vai acontecer? Ter a maior nota significa que, em relação às goleiras, às zagueiras, às meio-campistas, elas vão muito bem, tá? Então, dentro da posição, elas vão muito bem. O que é o impacto dentro do jogo? O impacto dentro do jogo é aquela jogadora que consegue fazer a leitura de jogo de acordo com a sua posição e com as suas possibilidades e consegue entregar aquilo que o jogo está pedindo, ou seja, tem maior interferência direta no saldo da equipe, no placar da equipe. E aí você tem um grande destaque, por exemplo, para a Catley, então você vai ter a lateral esquerda da seleção da Austrália, você vai ter a Raso também da Austrália, você passa a ter a Lauren James da Inglaterra e você pode destacar também as duas meio-campistas, tanto a Jennifer Mosso quanto a Hoort da Holanda, com jogadoras que vão contribuir diretamente, tá? E aí vale um adendo, não necessariamente jogadoras que vão chegar a 100% tenham necessariamente o maior grau de contribuição, mas percebam que elas vão fazer muito bem a sua função. E o que isso quer dizer? Se eu estou analisando uma jogadora de acordo com a posição dela, ela precisa ir bem naquilo que ela é solicitada para fazer. Então temos esse ponto. Se ela conseguir, dentro daquilo que ela é solicitada para fazer, ter um grande impacto dentro do jogo, do caramba. É isso que eu preciso, tá? Obviamente, quanto mais próximo do ataque, você vai ter que ter jogadoras de maior impacto, porque ali é a zona de conversão para gol, basicamente. E quanto mais próximo da defesa, evitar o gol do adversário seria o interessante, então você também vai ter um grande impacto. E aí as jogadoras de meio, que acabam geralmente sendo prejudicadas, nisso acaba tendo esse desnível entre o que é o próprio overall, de acordo com as demandas de jogo que ela passa a ter, e o que é necessariamente o impacto direto no resultado de jogo que ela vai passar a ter também, tá? Então esse é um bom ponto para a gente discutir e debater. Ao longo das próximas análises a gente vai trazendo mais coisas aí para vocês, tá? Vamos para as três equipes de forma mais rápida. Temos aí na terceira colocação a Inglaterra, tá? Uma equipe que gosta de ficar com a posse da bola, jogará contra uma equipe que não gosta de ficar com a posse da bola, consegue finalizar bem, consegue converter bem. Podia converter um pouquinho melhor? Podia, mas é pouca coisa, tá? E pelo que está criando, é esse o tanto de conversão básica que vai ter ali, tá? A segunda equipe da competição é a Holanda, overall 69. Não fica tanto com a bola quanto a própria Inglaterra, mas acaba variando um pouco mais o jogo, entre ficar e não com a posse da bola. Tendo essa variação, consegue converter muito bem para as finalizações a gol, mas aí sim, tem um grande déficit entre uma e outra, que é a conversão direta para gol, no sentido de modificar o placar, tá? Atinge a meta, mas não converte para gol, tá? Esse cenário que tem a Holanda precisa melhorar, principalmente no jogo contra uma Espanha, que fica muito com a posse e que tende, obviamente, a ter um número maior de finalizações, e aí você precisa, tendo menos finalizações que o comum, converter mais, tá? Então esse é o grande desafio da Holanda. Já o Japão enfrenta um desafio inverso. O Japão vai enfrentar uma equipe que, assim como ele, não necessariamente precise ficar em posse da bola para atacar, e nisso pode ser que o Japão tenha mais posse de bola. E o Japão tendo mais posse de bola, ele precisa ver como ele vai fazer com isso, né? Porque nos cenários que a gente encontrou até agora, ele foi muito efetivo quando tinha muito espaço de campo. Não tendo, talvez, a gente veja um outro Japão com características boas e ruins, obviamente, mas veja uma outra seleção se comportando em campo com fatores diferentes do que a gente está vendo necessariamente na tela. Mas a equipe do Japão tem um fator muito importante a seu favor. É uma equipe que converte muito bem as chances para gol, ou seja, não desperdiça. O índice é alto de chute a gol e o índice também é muito alto na conversão para gol, o que torna elas as grandes favoritas na maioria dos confrontos ou em todos os confrontos que a gente fosse analisar, tendo em vista o retrospecto ou o histórico até o momento. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. É claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência com o projeto e valeu! Até a próxima!